Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com a nossa programação do dia 11 de março, terça-feira, né? Nossa semana ainda começando, né? Mas começando e com muitas notícias climáticas, né? Muitas mudanças aí pela frente. Afinal de contas, a gente vê essas primeiras massas de ar frio, né? Esse friozinho mais típico do outono tá começando a chegar. Lá no Rio Grande do Sul já foi sentido, pessoal. A temperatura lá baixou bem, tá mais ameno, né? O clima mais fresco. Na redação, na região da redação, a gente fica aqui em Valinhos, pertinho de Campinas. Hoje também a gente acordou com o tempo mais nublado, chegou até a chover um pouco ontem à noite. Hoje a gente acordou com o tempo mais nublado, o clima mais fresquinho, não está mais aquele calorão, mas a gente precisa entender como que fica esse padrão para os próximos dias, afinal de contas, como comentei, né? O outono está chegando cada vez mais e o outono muda muito, né, a questão da previsão do tempo e a gente tem que olhar com muita atenção, principalmente para essa nossa entre-safra. A janela do milho safrinha está cada vez mais apertada, a gente nem percebeu, final de semana aí já passou metade aí de março, né? Chegou o final de semana, passou metade de março, pessoal, ou seja, a janela do milho safrinha cada vez mais apertada e a gente precisa entender como ficam os climas para os próximos dias. Eu estou aqui com a Andréa Ramos, que vai comentar um pouquinho sobre isso. Andréa, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Bom dia a você e a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. E é isso mesmo que você comentou. A gente já está em março, comecinho aí, já aquela fase de transição, a gente está saindo de uma estação mais chuvosa, caminhando para uma estação que é de transição, e isso, para a previsão, é complicado, tanto o outono como a primavera. Mas tem chuvas ainda programadas, até porque março ainda é um mês chuvoso. Abril também tende a ser, porque como o outono é uma estação de transição, os primeiros meses ainda ficam dentro daquele padrão da última estação, que é o verão, e a partir ali de maio já segue com aquela tendência mais seca, que é já o nosso inverno. Vamos olhar aqui a carta sinótica, a carta da Marinha, que dá aí o entender das condições que estão prevalecendo, as condições sinóticas, e que isso influencia diretamente na nossa chuva. Esse comportamento fica, apesar de ser diário, mas é um comportamento que a gente é similar, fica aí durante a semana, tem aí a entrada de sistemas, mas de qualquer forma é um padrão que a gente observa em comum ao longo dos próximos dias. O que nós tivemos? Como o Eric comentou, houve aqui essa alta favorecendo justamente esse tempo mais agradável aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Ontem mesmo as temperaturas chegaram a 8, 9. Hoje ainda persistiram esse padrão aqui nessa parte pelas temperaturas mínimas. E a gente vai dar uma olhada nas máximas, também ficaram bem dentro daquela situação mais amena quando comparado com os últimos, não digo nem últimos dias, últimas semanas, né? Vem aí desde janeiro com essa tendência, e essa semana realmente o que é diferencial, o destaque fica por diminuição dessa onda de calor, praticamente aí a gente vai ficar restrito em alguns pontos do Brasil, mas ainda assim bem restrito, mais na região centro para o norte, e já do centro para o sul já vai começar essa semana, ao longo da semana, pelo menos até sexta-feira, sábado, segue com uma tendência mais tranquila. Essa frente ela passou, ela já está mais oceânica, como nós estamos observando aqui. Aqui no centro para o norte mantém a zecítico, a ITCZ, que é a zona de convergência intertropical, ela é uma faixa de nebulosidade proporciona, tanto é que está chovendo bastante aqui no Ceará, Maranhão, principalmente essa parte mais norte, Rio Grande do Norte, e também afeta até um pouco aqui nessa parte mais leste da região. Além disso, você tem esse anticiclone que atua, um amplo anticiclone aqui nessa área, e isso favorece aquela massa de ar quente seca, ou seja, enquanto que na parte norte da região nordeste você tem chuvas, no interior, que envolve Bahia, sul do Piauí, ali também pegando o Maranhão um pouquinho, apesar do Maranhão estar chovendo muito em São Luís, mas aqui na parte mais sul tende a ficar um tempo mais aberto.
E na região norte, a gente segue aquele padrão, calor e umidade favorecendo bastante, e com isso a gente tem muita chuva aí para acontecer. Vamos dar uma olhada, quer dizer, de modo geral, essa alta proporcionando, ela é seca, ela não vai, ela, ela é fria, relativamente fria e seca, não tem chuva, vai abrir o tempo vai ficar aberto aqui, principalmente nessa área aqui do Rio Grande do Sul. Tem algumas chuvas ainda em Santa Catarina, Paraná, São Paulo também hoje está recebendo. Você tem aí uma nebulosidade, como o Erickson comentou, e isso já ocasionou chuvas, até por conta do deslocamento dessa frente, e hoje e amanhã ainda segue com umas certas instabilidades. Vamos olhar aqui a imagem satélite, aqui é uma imagem que mostra em branco as nuvens, né? E você tem também, em termos de linhas isóbaras, que é justamente os sistemas de alta e baixa pressão que favorecem a questão de formação de cavados, de cristas, e com isso o tempo fica condicionado a essa situação. E em termos de azul para amarelo, são justamente a imagem de radar. Então, você tem aqui que ele ainda está indicando umas chuvas, eu vou dar um zoom, que é justamente quando você tem a entrada da alta e você tem essa abertura de tempo, olha, com praticamente nada de nebulosidade aqui do centro ao sul do Rio Grande do Sul, já ainda uma certa nebulosidade no norte, mas não indicativos de chuva, apenas nebulosidade, e com o decorrer das próximas horas, próximos dias, vai abrir e vai ficar uma tendência de um tempo mais aberto. E as chuvas um pouco mais localizadas do centro ao oeste de Santa Catarina, pegando também essa faixa mais aqui do Paraná. E olha, a gente tem também aqui uma tendência de chuvas aqui nesse extremo sul de Mato Grosso do Sul. Já em São Paulo também segue chuvas aí de forma bem isoladas, mas bem pontuais, mas de qualquer forma atuando também mais do oeste, né, de São Paulo, e pegando também aqui essa área próxima a Londrina, no Paraná. O amplo anticiclone, como a gente está observando, que está atuando e favorecendo esse tempo aberto, joga até certo uma nebulosidade na periferia dele, como a gente está observando. Esses pontos mais em cinzas são aquelas nuvens com grande desenvolvimento, e aí com isso a gente tem essa tendência de chuvas associadas pontualmente, como a gente observa até mesmo nos registros das estações. E olha, está indicando chuvas aqui em Fortaleza, ele já está dando esse suporte, até por conta desse Z que a gente tem aqui, essa faixa de nebulosidade, com isso, essas chuvas aí acontecendo justamente pela influência da zona de convergência intertropical. Região norte, praticamente toda em volta de nebulosidade, e com isso, aquela tendência de chuvas associadas. Olha em Manaus como é que está agora, próxima a Manaus também está com indicativos de chuva, e esses tons de amarelo é aquelas chuvas com volumes significativos. Então, bastante atenção, que tende essa tendência aí. Para as próximas horas, a gente vê que as chuvas tendem a chegar aqui também em São Paulo, Rio de Janeiro, apesar de estar com o tempo um pouco mais aberto, mas o deslocamento desses sistemas, apesar de estar mais oceânica, mas aí você tem a formação de cavados são áreas linhas de estabilidade, e devido à característica estar quente, a atmosfera ela está quente, com essa entrada de umidade, vai favorecer sim essas chuvas, e atenção, que são chuvas que vêm com rajadas, descargas elétricas e até possibilidade de queda de granizo. Então, ao longo aí do tanto São Paulo como Rio de Janeiro, até mesmo pegando esse sul de Minas Gerais, vai ter essa característica, essa condição de tempo aí para as próximas horas. Vamos olhar rapidamente a questão, só para nós pontuarmos a questão da entrada dessa massa de ar frio, e que favoreceu ontem aqui a temperatura máxima registrada, e olha que ficou bem ameno. Nos últimos semanas aí estava ficando em torno de 38 até 40, até acima de 40 graus, alguns pontos chegaram, e ontem foi realmente um tempo mais tranquilo aqui para a região sul, chegando aqui a valores, ficando até em torno dos seus 25 até 29 graus, praticamente quase nenhum lugar aí, pelo menos das estações do IMET, sem registro de temperaturas de 30 graus. O diferencial realmente foi aqui nessa parte mais assim, leste de Mato Grosso do Sul, e pegando o oeste de São Paulo, que olha, chegou aí a temperaturas a 36, 38. Aqui no Rio de Janeiro também, interessante, aqui nessa parte norte, houve registros de chuva, então, mesmo vindo essas chuvas, pontualmente ainda vai ser sentido um certo calor, não comparado com o calor das últimas semanas, mas ainda sente sim aquele calor, mas aí
um pouco mais ameno. E na parte norte, né, do centro-norte do país, realmente o destaque fica mais nessa área que envolve aqui ao longo da Bahia, que além de estar quente, está seco, norte de Minas Gerais, quando a gente olha a região sudeste, a região norte, que é aquela característica presente, né, mesmo com chuva, mantendo esse calor, olha aqui em Tocantins, no centro-oeste, chegando também aqui, atingindo praticamente todas as áreas de Mato Grosso, essa parte mais de Mato Grosso do Sul, também Goiás, mantendo esses padrões de temperaturas elevadas. Para as próximas horas, a gente tem aqui o mapa deslocamento, né? Aí que você tem as desobras, que mostra aí a formação desses cavados e com isso essa estabilidade. Pontualmente a gente tem aí para a parte da tarde chegando chuva, como os modelos estão indicando, uma chuva ainda em alguns pontos de forma isoladas, com volumes significativos, mas já está esse indicativo, até porque você tem a frente aqui, ela já está mais oceânica, mas aí tem a formação desses cavados, e que vai trazer essas chuvas do centro-sul do país, principalmente quando a gente olha aqui norte de Santa Catarina, pegando também pontos do Paraná, seguindo para São Paulo, Rio de Janeiro também hoje recebendo mais chuvas, ainda persistindo nos volumes mais significativos no norte do estado, e também quando a gente olha aqui próximo à parte sudeste de Minas Gerais. Mato Grosso do Sul também, essa tendência desses cavados, e com calor associado, vai dando esse suporte, e aí pontualmente você também tem essas formações e com chuvas características, né, até mesmo do verão. E olha, a parte norte está indo aí com essa tendência, mantendo esses volumes que a gente está observando há um bom tempo, e com isso você tem essa característica de pancadas, trovoadas e rajadas a acontecer. Na região Nordeste, mais aqui, olha, vou dar um zoom aqui próximo de São Luís, que também está com muita chuva, está chovendo, e aí vai manter esse padrão aqui nessa área, mais próxima a São Luís, pegando também áreas aqui no Noroeste, inclusive em Fortaleza, com essas chuvas pontualmente um pouco mais fortes. E na grande área aqui da região Nordeste, até por conta dessa influência dessa alta, mantendo o tempo mais aberto e com pouca possibilidade de chuva. Já na quarta-feira, nós temos aí essa tendência de chuvas associadas, olha, intensifica aqui nessa parte mais leste de Santa Catarina, inclusive pegando Florianópolis, tem essa possibilidade. Você vê aqui essa baixa pressão proporcionando esses cavados, e com isso, essa tendência de chuvas. Você tem começo de uma formação de um centro de baixa pressão, ela vai ficar mais evidenciada ali na madrugada de quinta-feira, que eu já vou dar aqui uma evolução temporal e a gente vai observar. Mas, de qualquer forma, segue essas chuvas aqui mais no leste da região sudeste, até por conta dessa entrada de umidade. Região norte ainda segue esse padrão com bastante chuvas, principalmente pegando aqui essa parte mais leste do Amapá, nordeste do Pará, inclusive Belém, e também São Luís, e seguindo com chuvas fortes ainda, com possibilidades de chuvas para acontecer aqui nessa parte mais norte do Ceará. Vamos fazer aqui uma rápida evolução para vocês verem, acompanhe aqui essa formação, essa intensificação dessas chuvas aí, você tem justamente a formação desse sistema de baixa, é comum no verão, tá? Esses ciclones que se formam aqui justamente entre o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, mas isso vai favorecer ainda a manutenção de umidade, bastante nebulosidade, e aí a tendência de chuvas. Principalmente aí na parte da tarde, da quinta, você vai ter essa formação, e até pode ter aí a formação de uma frente, mas o que é interessante é, no começo, é sempre um centro de baixa pressão, e aí você tem essas chuvas e volta a ter chuvas com volumes significativos atuando em São Paulo, inclusive capital, e também no Rio de Janeiro. Já na região sul, mantém esse padrão de chuvas aqui, principalmente no leste de Santa Catarina. Quarta-feira vai ser um dia com mais chuva, mas quinta ainda tende a possibilitar umas chuvas de formas isoladas, principalmente concentrada nessa parte mais sudeste. E olha, o Rio Grande do Sul seguindo com uma tendência de um tempo mais aberto, sem chuvas e com uma tendência aí
manter uma pequena elevação do calor. Não significa que eu volto a dizer, é uma semana que vai ser temperaturas mais amenas, mas aí as temperaturas elas vão tender a aumentar um pouco mais ali na quinta-feira, mas já tem aí uma tendência também de chuvas um pouco mais isoladas. Seguindo para sexta-feira, você tem aqui, ó, aí você já tem essa formação desse pequena frente, mas ela vai passar rápida, ela se forma mais numa faixa oceânica, mas trazendo ainda essas instabilidades que a gente pode observar aqui já na sexta-feira, podemos observar, principalmente aqui ainda atuando, principalmente nessa faixa da região sudeste, que envolve o norte e o leste aqui de São Paulo, pega o Rio de Janeiro também, e essa porção mais sul de Minas Gerais. Então, tem aí uma tendência de chuvas associadas, intensificando principalmente na quinta e na sexta-feira. Quando a gente olha a questão de tempestade, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se ele isso. Essa questão de tempestades, o índice de tempestade que é muito bom, que o modelo europeu passa a dar essas informações. Então, lembrando que em tons de vermelhos são aquelas chuvas, são aquelas índice com uma maior intensidade, quando se forma realmente chuvas, e aí você tem uma tendência dessas chuvas vir com trovoadas, rajadas, e até a possibilidade de queda de granizo. E como está muito quente, essas últimas semanas manteve uma atmosfera quente, qualquer entrada de umidade vai favorecer a essa condição de tempo. Então, você vê que na parte da tarde de hoje segue, né, aumenta a questão de instabilidades aqui para São Paulo, pegando justamente essa parte próxima aqui a Bauru, parte mais leste, Rio de Janeiro também, na parte mais sul, e olha aqui na parte sudeste aqui de Minas Gerais, quando a gente olha aqui Juiz de Fora, também temos aqui na parte central do país essa tendência aqui mais na parte sudoeste de Mato Grosso, pegando essa parte mais leste de oeste de Mato Grosso do Sul e totalmente aqui nessa parte mais centro-sul do estado. Então tem aí a possibilidade, inclusive Campo Grande, tem uma possibilidade de uma chuva um pouco mais forte. Já na região norte persiste, olha só o padrão que nós estamos observando, praticamente atuando. Acre está tendo muito volume de chuvas e vai persistindo. Porto Velho também, Roraima, Manaus, que é uma capital que está com acumulados bastante significativos, atuando. Faz parte da região, da região mesmo, março é um mês com muita chuva, é até classificado como, aqui na região norte não tem estações assim, período chuvoso e um menos chuvoso. Nesse momento está no período mais chuvoso, que ele vai até maio, então é esperado muitas chuvas aqui até para a região, até por conta dessa combinação do calor, umidade e até a própria Zecite, que joga ventos e trazendo aí bastante umidade, intensificando esse padrão de instabilidade. Chama atenção aqui ainda aqui para São Luís, com muitas chuvas para acontecer, então está dando aí esse indicativo. Vamos olhar só quarta-feira, porque tem essa tendência aí de manter esses padrões aqui justamente nessa faixa mais sudeste, que está sendo castigada por temperaturas elevadas e com essa entrada da umidade está favorecendo. Olha aqui também nessa parte mais central de Mato Grosso do Sul, também com bastante estabilidade, índices altos, e com isso condicionando essa tendência de chuvas um pouco mais fortes, mas ainda assim de formas isoladas, mas atuando e aí favorecendo essa questão quando a gente observa do centro-sul, que estava muito quente, e aí essa semana, pelo menos até sexta-feira, vai seguir com essa tendência de chuvas um pouco mais isoladas. Sim, olha aqui na quinta-feira, que aí você tem a entrada desse centro de baixa pressão aqui que ele se forma, e aí ele vai intensificar, porque ele vai proporcionar instabilidades. Olha, na quinta-feira tem uma tendência de fortes chuvas aqui para acontecer nessa faixa, próxima à capital, atingindo também ainda essa parte mais sudeste de Minas Gerais, mantendo essa parte mais centro-norte de Mato Grosso do Sul e até mesmo sul de Mato Grosso, com um indicativo mais elevado. Vamos olhar o IMET mostrando aqui o campo, o acumulado das próximas 24 horas. Então, para hoje, segue essa tendência que a gente já está observando nas imagens de satélite, com aquela característica desses cavados sendo organizados e, com isso, trazendo estabilidade, mas ainda assim mantendo esse tempo mais aberto aqui no Rio Grande do Sul. Então, ao longo do dia, aí, sem previsões de chuva para boa parte do estado, pode haver até uma localizada, mas bem aqui na parte mais noroeste, e as chuvas
pontualmente mais significativas para acontecer principalmente do centro ao sul do Paraná e pegando essa pequena faixa aqui norte de Santa Catarina, inclusive aqui pontualmente com os volumes de chuvas nessa parte mais leste do estado. Olhando a região sudeste, a gente tem aí ao longo do dia essas chuvas acumuladas acontecendo no Rio de Janeiro, principalmente no norte do estado, pegando também aqui uma porção sul. Em São Paulo, as chuvas com volumes mais significativos para acontecer aqui mais nessa parte leste, próxima aqui na região. Você vê que a frente ela já está mais deslocada, mas ainda assim ela dá esse suporte, trazendo essa certa umidade. O destaque ainda fica na região norte, centro-oeste, mantendo esse padrão mais do centro para o oeste de Mato Grosso, sem chuvas aqui nessa área, somente que envolve Brasília, boa parte de Goiás, Minas Gerais também, quando a gente olha a região sudeste, com essa tendência, principalmente no norte de Minas, que está sendo observado poucas chuvas e hoje ainda prevalece, atuando também em boa parte da Bahia, e com chuvas, olha aqui, quando a gente olha o Ceará, Piauí, Maranhão, com essa tendência aqui bem configurada a influência das ICIT e com isso trazendo toda essa quantidade de chuvas significativas para essa área da região Nordeste e também aqui no norte da região Norte, quando a gente olha aqui o norte do Amapá, pegando o Nordeste do Pará e até uma porção mais aqui leste do estado. E quando a gente olha o Amazonas, olha, Manaus está chovendo, vai dar continuidade de chuva, tem muito volume de chuva para acontecer aí ao longo do dia. O mesmo se destaca aqui para o Acre, principalmente nessa porção mais norte, e também em Rondônia, quando a gente olha essa parte mais leste aqui do estado. Ou seja, chuvas ainda persistindo para a região norte, principalmente nessa faixa mais oeste da região. Quando a gente olha para amanhã, para quarta-feira, aí você tem já a evolução, mais aquela tendência daquela baixa sendo formada, e aí você tem cavados atuando, estabilidade, olha como aumenta o volume de chuvas aqui nessa área, principalmente nessa parte mais leste, inclusive atingindo também Florianópolis. Ele já dá um indicativo de uma certa chuva, mas aí fica dentro da possibilidade para acontecer mais aqui nesse extremo sul do estado, mas ainda vai prevalecer, ou seja, vai aumentar a nebulosidade de manhã e com isso vai ter um certo abafamento, mas nada de calor excessivo como observado desde janeiro, né, principalmente nessa parte mais oeste do estado. Região centro, aqui ainda persiste pouca chuva, o norte de Minas, aqui aumenta a intensidade, olha como é que a gente tem aqui uma leve intensificação dos volumes de chuvas, mas ainda assim atuando nessa pequena faixa de São Paulo, pegando também o Rio de Janeiro. E o norte, favorecido aí com bastante chuvas, segue esse padrão aí para quarta-feira. Quando a gente olha quinta-feira, e quinta-feira você já intensifica, aquela baixa que já se forma, ela começa a formar ali na quarta, mas aí na quinta de manhã, pela madrugada, ela já segue aqui com uma tendência mais aqui nessa parte, e aí você tem o reflexo dessa formação, e com isso a intensificação dessas chuvas atuando principalmente quase todo o leste de São Paulo, inclusive no extremo sudeste de Minas Gerais, e já aí com uma possibilidade de chuva chegando, inclusive, em Belo Horizonte. Temos aí ainda esse amplo ciclone atuando e com isso, olha, favorecendo a abertura de tempo, pouca nebulosidade, tempo quente e seco, sem chuva, ainda a região norte com esse padrão que nós estamos observando e já pontualmente aqui em Goiás, já dando aí indicativos de chuva, principalmente nessa área aqui mais central, também no norte do estado. Quando a gente olha na sexta-feira aí como é um centro de baixa, se forma rápida e você tem uma tendência a diminuir, mas ainda assim tem esse indicativo. Perceba que se forma sempre mais no oceano, o que ele vai proporcionar são chuvas pontuais, e com isso pode ocorrer aqui nessa faixa leste que envolve Paraná, Santa Catarina, até também essa parte mais leste, extremo leste do Rio Grande do Sul, umas chuvas um pouco mais isoladas, com os volumes mais significativos, mas a tendência realmente do centro-sul ficar persistindo pelo menos até sexta-feira, mais aqui nessa área litoral norte de São Paulo, pegando também Rio de Janeiro, então Rio de Janeiro segue uma tendência quinta e sexta com volumes mais significativos de chuva, e o mesmo acontecendo aqui para o sudeste de Minas Gerais.
Quando a gente olha a região norte, mantém o padrão, muita chuva, Zicite bem organizada aqui, mantendo aqui essa tendência de estabilidade, proporcionando essas chuvas pontualmente com volumes bastante significativos, então bastante atenção que ao longo da semana então, os modelos estão indicando chuvas aqui nessa área que envolve o Ceará, pegando o norte, inclusive Fortaleza, com essa tendência também no Rio Grande do Norte, Maranhão, aqui quando a gente olha São Luís, essa parte norte aqui que envolve o Pará, Belém, Ilha do Marajó, esse leste aqui do Amapá, principalmente atingindo, inclusive, a capital, Macapá, e olha, é interessante observarmos o Amazonas, quando a gente olha Roraima, essa parte norte também tem volumes significativos para acontecer, Manaus é uma capital que está aí com chuvas e vai ficar ao longo da semana com esse padrão, mesmo nós estamos observando também aqui no norte do Acre, Rondônia, e no centro-oeste vai ter uns volumes aí bastante significativos para acontecer, principalmente aqui nessa parte mais sul, que inclusive envolve aí Cuiabá. Vamos olhar as temperaturas também, elas justamente em função dessa presença aí, dessa massa de ar frio, proporcionando uma certa diminuição, volta a aumentar um pouquinho, mas ainda assim vai ficar na casa aí dos seus 30, a tendência realmente é uma abertura, uma condição de um tempo mais favorável, uma temperaturas mais amenas, e a parte mais central, que envolve aqui Goiás, Brasília, esse noroeste aqui de Minas e boa parte da Bahia, interior da região Nordeste, com temperaturas mais elevadas. Para amanhã, segue uma tendência, ainda vai ter um calor sentido, mas dentro daquele padrão de 30, 32, em alguns pontos pode chegar a esse patamar. A parte central tem aqui um aumento da evolução dessa tendência de temperaturas mais elevadas, a exceção fica perto do leste, até porque você vai estar com chuva associada, e a chuva vai trazer aí, amenizar um pouco esse calor, não só nessa parte, como também no Rio de Janeiro, que já está enfrentando aí essa questão de ondas de calor atuando no estado. E mantém esse padrão aqui, principalmente na região mais nordeste, interior da região nordeste, e quando a gente olha a região sudeste, nesse noroeste do estado. Vamos olhar quinta-feira, olha, ameniza, e você vai ter esse comportamento um pouco com temperaturas mais amenas, aqui, somente atuando no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendência de máximos persistindo nesse padrão aqui, principalmente do centro-oeste da Bahia, essa parte mais leste e sul, né, do Piauí, e esse interior aqui, que envolve o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, e também o leste do Ceará. Perceba que mesmo com chuva nessas áreas, o calor ainda vai ser persistindo, dando aquela sensação de abafamento, aquela nebulosidade que tem essa característica, vai ter chuva, mas ainda vai ser sentido o calor mais nas partes, no interior dos estados, mas ainda assim no litoral ainda vai ter aquela temperatura em torno de seus 30 graus. Vamos olhar agora para sexta-feira, e a sexta-feira a gente olha essa tendência ainda persistindo, volta a aumentar um calor aqui nessa região. Ontem já teve esse levantamento, esse calor, esse registro dessas temperaturas máximas, e aí para sexta-feira ela está com essa tendência de persistir aqui nesse padrão, mas no Mato Grosso, quando a gente olha a parte leste, oeste aqui de São Paulo, persiste aqui no noroeste de Minas Gerais e atuando também em boa parte aqui dessa faixa mais interiorana, quando a gente olha aqui Piauí, Bahia, enfim, ainda persistindo esse padrão, a alta está posicionada, ela favorece essa massa de ar quente, seca, com isso as temperaturas elas vão sendo mantidas. Vamos olhar para sábado, só para nós vermos como que ainda sábado vai persistir um padrão de temperaturas mais amenas, chuvas vão proporcionando ainda uma diminuição das temperaturas aqui nessa área mais leste de São Paulo, pegando o Rio de Janeiro, olha como o Rio de Janeiro vai estar agradável, as temperaturas vão ficar mais amenas, até por conta mesmo dos sistemas que atuam, você vai ter a baixa, chuva, e chuva faz com que a temperatura um pouco ainda vai ser sentido pontualmente, mas bem diferente aí das últimas semanas. E mantendo aí esse padrão que a gente está observando
principalmente nessa parte mais oeste da Bahia. Atenção aqui para essas áreas estão muito quentes, muito seca, umidade baixa, e aí requer hidratação, evitar exposições no sol, do transitar, porque a tendência vai ser essa aí ao longo da semana, essa persistência, até porque a alta está bem localizada e com isso está favorecendo essas temperaturas. E olha, volta a aumentar aqui nessa parte mais central do país, que envolve Goiás, inclusive até o Distrito Federal. Então, a gente tem aí uma possibilidade de temperaturas mais ou menos até quinta, sexta, uma tendência até de chuvas aqui nessa área, mas ainda assim o calor ele vai ser persistente. Vamos olhar aqui rapidinho só a tendência aí do acumulado de chuva, de acumulado para as próximas horas, para as primeiras até a sexta-feira, né? Que aí até a gente tem aí esse padrão que a gente está observando. Vamos olhar aqui, percorrer mais um pouquinho, que a gente fecha até o dia 15, que o dia 15 é até sexta-feira. E o acumulado que o Cosmo está indicando para começar hoje e até sexta-feira, olha, é essa tendência aqui que a gente está observando, ainda chuvas bastantes, com volumes significativos a acontecer em boa parte da região norte do país, é, pontualmente até ultrapassando os 100 milímetros aqui mais nessa parte central do Amazonas, pegando essa parte mais norte de Roraima. O Acre também com uma tendência, mas ainda assim ficando ali entre 70 a 90 milímetros, são volumes significativos. Perceba que aqui também no norte, olha, o Maranhão, que atinge também esse patamar de chuvas aí próximo a 100 milímetros, nós podendo até pontualmente ultrapassar esse valor, e segue essa tendência aqui para o norte do Ceará, então bastante chuvas para estar acontecendo e vão acontecer ao longo da semana. Aqui na parte central, como já comentado, Mato Grosso, segue uma tendência, essa parte mais sudoeste com volumes. Olha, o modelo está andando, esse indicativo aqui nessa parte mais central de Goiás, então já começa a ter umas chuvas aqui nessa parte mais oeste, mas ainda assim pontualmente com valores significativos. Quando a gente olha aqui Mato Grosso do Sul, essa parte mais noroeste do estado, mas ele dá indicativos de chuvas para acontecer ao longo da semana. Não são volumes muito significativos, mas aí vai amenizar também que está enfrentando temperaturas elevadas nessa área aqui de Mato Grosso do Sul. Destaque fica aqui nessa parte mais da região sudeste. Você tem aí o Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais, leste de São Paulo, com chuvas aí ao longo dos próximos dias. E quando a gente olha a região sul, realmente aqui nessa parte mais leste de Santa Catarina, pegando também essa parte mais centro e sul do Paraná, pontualmente com volumes significativos para acontecer ao longo da semana. Por fim, vamos olhar aqui o período, né? Hoje se encerra essa precipitação sazonal, que é o modelo BAN, utilizado pelo CPTEC, e ele dá esse comportamento de anomalias. A gente vai olhar a primeira anomalia de chuvas para os próximos períodos, então realmente teve uma tendência de diminuição, ele foi assertivo no dia 5 até o dia 11, mostrou que as chuvas ficaram bem abaixo nessa parte aqui mais central do país, mantendo esse padrão mais no norte. Na próxima semana, que começa amanhã e vai aí até terça-feira, ele dá um suporte aqui de umas chuvas levemente acima da média, é bom lembrar, ainda não vão ser aquelas chuvas que vão trazer um volume mais significativo, mas de qualquer forma não tem essa tendência de secura para os próximos dias, mantendo aí um padrão mais uniforme e diminui bastante também aqui na parte central, a gente vai estar recebendo chuvas aí, o modelo está indicando essa tendência aí para os próximos dias, pelo menos até terça-feira, e mantendo esse padrão aqui todo na região norte, principalmente envolvendo aqui essa parte mais, quando a gente olha o Maranhão, Ceará, na região nordeste, na região norte, principalmente no Amazonas, nessa faixa central do Pará, e também Roraima, trazendo aí essa tendência de chuva para no decorrer dessa semana, que vai até o dia 18. Vamos olhar as temperaturas, a anomalia também, está esse indicativo hoje, ele já amenizou bastante quando a gente compara com outro período. No próximo período,
ele vai trazer aí uma tendência um pouco mais agradável, vai diminuir significativamente, pontualmente vai se sentindo um pouco mais de calor, mas ainda assim, esse patamar ficando de 1 até 2 graus acima da climatologia, então vai ter uma tendência de temperaturas mais ou menos agora nos próximos dias, praticamente no indicativo aqui na região do centro ao norte do país, também mantém uma certa tendência à neutralidade. Quando a gente olha aí para os próximos, pelo menos até março, até aqui do dia 19 de março até 25, leve aumento aqui nessa parte mais central, que envolve essa área aqui do Triângulo Mineiro, essa parte mais sudeste de Goiás e também aqui essa parte mais nordeste de Mato Grosso do Sul, com levemente um pouco mais quente, mas ainda assim persistindo aí em torno de 2 graus acima da média, mantém as temperaturas mais ou menos, aí você, lembrando que a partir do dia 20, 21, você já vai ter a estação do outono começando, é claro que a atmosfera não é um liga-desliga, não é uma tomada, ainda vai se persistindo aí esses padrões que a gente observou no verão, mas já começa a dar uma carinha aí do outono, tanto é que quando você vai para o dia 26, dia 1º de abril, volta a dar uma tendência aí de elevação de temperaturas. Então, vai ficar oscilando, é um período que traz essas tendências assim de comportamentos, rápidas chuvas podem acontecer, calor e massas de ar frio pode entrar e com isso favorecer a queda de temperatura. O mês de março tem essa tendência, lembrando que a gente ainda segue com o verão ele vai até dia 20, 21 segue já o outono, mas ainda assim vai ficar persistindo esses padrões que a gente observou aí no verão. Vamos olhar a atualização do sistemas climáticos que atuam e favorecem, né, que tem um sinal aqui para o país como um todo, o El Niño, o La Niña, a fase de neutralidade. Então, a última, a última atualização foi agora em fevereiro, pelo NOAA. Então, o que nós temos agora para o trimestre março, abril e maio? Uma diminuição do La Niña, o La Niña já vai ficar aí abaixo dos seus 40%, então né, de seus 33%, 35%. Já começa uma fase de neutralidade. É interessante que a fase de neutralidade já está indicativa, nem na linha, nem o ninho atuando, e aí a estação ela segue com aquela tendência característica da estação. Geralmente, no outono, a gente tem aí a formação de frentes, de sistemas frontais que atuam. Na retaguarda dessas frentes, a gente tem as massas de ar frio, que vai condicionando umas temperaturas mais agradáveis, mas ainda assim pode ser persistido um calor retornando, não vai ser tão acentuado como ali em janeiro, em fevereiro que foram, mas vai ter dias que vai ter calor, tem dias que vai ter chuvas e outros sem chuvas. A parte central do país ela segue uma tendência já diminuindo as chuvas, e a parte leste da região sudeste, quando a gente olha ali São Paulo, Rio de Janeiro, também a parte mais sudeste de Minas Gerais, recebendo a influência de sistemas que se vão sendo formados, mantendo umas chuvas ali na região sul e que influenciam parte da região sudeste. Eu coloquei aqui a anomalia da temperatura da superfície do mar. Essa aqui é uma média que a gente tem aqui de fevereiro para março. O que me chamou a atenção realmente já é o aquecimento, você já está tendo aí um aquecimento das temperaturas. Em tons de azul é a característica do La Niña, em vermelho você tem aí a atuação já do El Niño, já está tendo aí um El Niño meio costeiro, que ele atua principalmente ali entre Peru e Equador, mas de qualquer forma a gente sabe que os sinais, quando eles começam, você já vê aqui uma evolução até o final primeiro no trimestre de setembro, outubro, novembro, é claro que mensalmente é atualizado e a gente vê esse comportamento, mas tem uma tendência de neutralidade para os próximos meses, vai obedecer o outono, pelo menos o outono segue com essa tendência de neutralidade, caracterizando o La Niña, que foi realmente de fraca intensidade e curta duração, ele teve um pico maior realmente em janeiro, em dezembro e janeiro ele teve um pico maior, depois diminuiu, e para o final do ano ele está tendo aí já uma pequena evolução do El Niño. De certa forma, aquele El Niño costeiro que as pessoas estão falando, eles atuam ainda ali, o grande que atua aqui nessa região, no nosso país, é a faixa 3.4,
aquele ali é um El Niño costeiro, ele atua mais ali no Equador e também no Peru, tanto é que está provocando bastante chuvas ali naquela área, mas ainda assim é um indicativo, a gente sabe que quando tem esses sinais, o La Niña ele joga muita chuva na região norte, em parte da região nordeste, e diminui as chuvas ali na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu em janeiro, nós percebemos aí a diminuição, e já o El Niño já é um sinal oposto. Ele já joga as chuvas justamente nessas áreas da região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, e diminui as chuvas na região norte e em parte da região nordeste. Então, vamos ficar atentos no decorrer dos próximos meses, vamos seguir ainda com uma pequena influência do La Niña, a neutralidade ela já vai persistir aí, já começa o mês de março com a maior tendência à neutralidade e chega a estação do outono com essa previsão de uma faixa, de uma tendência de neutralidade. Erickson. Muito bem. André, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Tenham todos um ótimo dia. Tchau. Até mais. Agradeço também a todos que deixaram mensagens aqui no chat, né? Normalmente quando a gente tem a Andréia aqui com a gente, ela dá um panorama bem geral, aí acaba limitando um pouco as participações, mas continue sempre com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Amanhã também vai ter outra previsão do tempo, a gente está programando de fazer uma previsão focada para essa janela do milho safrinha, então você que está participando aqui com a gente, volta amanhã, traz a sua pergunta, o foco amanhã, então a intenção é exatamente essa, a gente entender como fica o clima para os próximos dias, para as principais regiões produtoras, né, de milho segunda safra, também conhecido como o milho safrinha. Temos uma notícia aqui, pessoal, né, aqui no nosso site, focado em café, né? A repórter Rafaela, que cuida do setor de café, ontem ela entrevistou o Haroldo Bonfá e eles comentaram como o clima vai afetar essa safra, principalmente ali para o café canefra, né, o café conilon. Então tem esse panorama explicando, né? A gente viu que os preços do café estão muito altos, principalmente por causa do clima, né? O clima afetou muito a região produtora de café, está afetando. A gente vê o que vocês comentam aqui no nosso chat ou quando vocês mandam mensagens no nosso site, por e-mail. A gente sabe que muitas áreas de café, ali em Minas Gerais principalmente, né, Bahia também, está passando por uma situação climática muito difícil. Em alguns pontos, né, o café robusta puxou junto com a arábica, mas essa questão de como a gente tem essas duas produções, a gente acaba, né, uma hora optando por uma hora optando por outro. Mesmo assim, né, os preços não seguraram, foram lá em cima, e a gente tem que entender como fica esse clima, né, para as áreas de café. Então fica essa sugestão para vocês acompanharem aqui no site essa entrevista com o Haroldo Bonfá, tá? Vamos ali para o alerta rapidinho. Alerta do IMET, tem um alerta ali para o Nordeste, que pega ali toda a parte ocidental do Tocantins, oeste maranhense, norte cearense, noroeste cearense, leste maranhense, centro-norte piauiense, norte maranhense, sul maranhense, sudoeste piauiense, oriental do Tocantins, metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe, centro maranhense, sertões cearenses, norte piauiense. Fica esse alerta aí, né? Principalmente para o Nordeste, pega um pouquinho ali do Norte também, né? No Tocantins. Então, quem está nessa área, o alerta é para chuvas intensas, né? Aquele alerta normal do IMET, ou seja, vai buscar um abrigo, né? Se você for perceber que o tempo na sua região, cidade vai apertar, busca um abrigo, busca mais informação ali com a Defesa Civil da sua cidade, da sua região ou do seu estado. Lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. O TV Notícias Agrícolas começa ali às 8 horas da manhã com Bom Dia Agronegócio. Na sequência vem Realidades da Safra, né, entendendo as safras
das principais áreas produtoras do Brasil. Logo na sequência temos aqui a nossa previsão do tempo, que é um complemento, né, do Realidades da Safra, para a gente entender como fica o clima mais para frente, né, essa previsão 10 dias, 15 dias, né, para frente, até mesmo para vocês se prepararem, né, para as suas produções, né, para as suas lavouras. Temos também, logo aqui na sequência, o mercado do boi, e ao longo do dia temos podcasts, entrevistas especiais, acompanhamento de eventos, enfim. É muito importante você estar conosco aqui ao longo do dia, por isso fica sempre esse lembrete, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui e até uma próxima. Um abraço.